sente a vibração. Na Rádio Empreendedora é pura emoção. Pronto pra mudar sua história. Comente Flow 360 é vitória. Oportunidades chegam sem avisar. Deixa o medo para trás e comece a brilhar. Sua jornada hoje vai começar. Com força e coragem nada vai te parar. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Cada passo dado é um aprendizado. Mentorias que te deixam capacitado. Essa rádio é seu guia e motivação. Comente Flow 360, sinta a evolução. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Conexões feitas pelo ar. Empreendedores prontos pra viralizar. Deixa o Flow tomar conta da sua vibração. Sintonize aqui e siga a sua paixão. Mente Flow 360, transforme sua vida. O mundo é seu, a estrada é infinita. Acredite em você, no seu potencial. Na Rádio Empreendedora seu sonho é real. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está na Rádio Empreendedora, um espaço onde palavras não existem apenas para serem ouvidas, mas para despertarem algo dentro de você. Eu sou Edmilson Silva, Master Coach, terapeuta ressignificador, criador do Mente Flow 360. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. E antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite simples. Desacelera por um instante, diminui o ritmo aí fora para conseguir ouvir o que está acontecendo aí dentro. Porque talvez você tenha passado o dia inteiro resolvendo problemas, respondendo pessoas, tentando manter tudo funcionando, mas sem perceber como você mesmo tem se deixado para depois. E esse é um dos maiores perigos da vida moderna. A gente aprende a continuar mesmo quando já está emocionalmente cansado. A gente aprende a sorrir mesmo quando por dentro existe silêncio, confusão e sobrecarga. E aos poucos vai se afastando de si. Aqui no Mente Flow 360, você não recebe apenas motivação, você recebe consciência, você recebe direção, você recebe espaço para enxergar aquilo que muitas vezes passou tempo demais escondido atrás da correria, do medo ou do automático. Porque muitas vezes o problema não é falta de capacidade, é excesso de ruído interno, é carregar tantas dúvidas, tantas cobranças e tantos conflitos emocionais que até os passos mais simples começam a parecer difíceis. E quando isso acontece, você começa a adiar. Adia decisões, adia mudanças, adia conversas, adia sonhos. E sem perceber, começa a adiar até a própria vida. Por isso, a cada episódio, eu te conduzo por uma jornada. Primeiro, você entende. Depois, você enxerga. E então, você se move. Sem fórmulas mágicas, sem pressão, mas com presença.
consciência e verdade. E hoje eu quero falar com você sobre algo silencioso, mas extremamente perigoso: a procrastinação emocional. Não aquela que aparece apenas nas tarefas do dia a dia, mas aquela que faz você empurrar para depois sua mudança, seu posicionamento, sua coragem e até a versão de você que sabe que poderia existir. Porque existe uma dor muito específica na vida de quem sabe o que precisa fazer, mas não consegue sustentar o próprio movimento. E talvez essa seja exatamente a luta que você está vivendo agora. Então faz o seguinte: ajusta a sua atenção, diminui as distrações, respira com calma, porque o que você vai ouvir hoje não é apenas um programa, é um encontro com partes suas que talvez estejam esperando há tempo demais para serem ouvidas. Agora sim, vem comigo para mais um episódio do Mente Flow 360. O que você evita começa a controlar você. Agora eu quero que você pense comigo em algo muito simples, mas extremamente revelador. Quantas vezes você diz, depois eu faço, sem perceber o peso emocional que existe por trás dessa frase? Porque quase nunca o problema está na tarefa, o problema está no que aquela tarefa desperta dentro de você. E talvez você ache que procrastinação seja apenas preguiça, desorganização, falta de disciplina ou falta de motivação e ativação. Mas não, na maioria das vezes, a procrastinação é uma fuga emocional silenciosa. Você sabe o que precisa fazer, sabe a decisão que precisa tomar, sabe a conversa que precisa ter, sabe o momento que precisa iniciar, mas ainda assim adia. E aqui está o ponto mais importante: você não adia porque não entende, você adia porque sente, e sentir muitas vezes assusta mais do que continuar parado, porque agir exige enfrentar coisas que talvez você tenha passado tempo demais tentando evitar. Medo de errar, medo de não conseguir, medo de decepcionar, medo de ser julgado ou até medo de descobrir que poderia ter ido mais longe se tivesse começado antes. Então, o cérebro cria mecanismos para aliviar essa tensão. E é aí que nasce o adiamento. Você pega o celular só 5 minutos e quando percebe, passou quase 1 hora fugindo daquilo que sabe que precisa enfrentar. Você diz que vai descansar primeiro, mas o descanso nunca parece suficiente para começar. Você espera o momento ideal, mesmo sabendo que esse momento nunca chega. E aos poucos, isso vai se tornando um padrão invisível, um padrão que rouba energia sem fazer barulho, porque procrastinação não cansa apenas pelo que você não faz, ela cansa pelo peso mental constante do que fica pendente dentro de você. E talvez você conheça muito bem essa sensação, a sensação de acordar já cansado, não porque trabalhou demais, mas porque sua mente nunca descansa completamente. Sempre existe algo em aberto, algo esperando, algo sendo empurrado para depois. E isso vai gerando um desgaste emocional silencioso, porque toda vez que você adia algo importante, uma parte sua interpreta aquilo como: talvez eu não seja capaz. Percebe a profundidade disso? O problema deixa de ser a tarefa e começa a atingir a sua identidade. Você para de confiar em si, para de acreditar na própria constância e lentamente vai criando uma imagem interna de alguém que começa e não termina, promete e não cumpre, quer mudar, mas nunca sustenta. Só que existe algo muito importante que eu preciso te dizer agora: você não nasceu assim. Você aprendeu esse padrão e tudo aquilo que foi aprendido também pode ser reconstruído. Mas antes de mudar qualquer comportamento, você precisa enxergar com honestidade aquilo que está tentando evitar sentir, porque aquilo que você evita não desaparece, aquilo que você evita começa lentamente a controlar você. E talvez seja exatamente por isso que, mesmo sabendo tanto sobre o que precisa fazer, você ainda sente tanta dificuldade para se mover. Mas hoje isso começa a ganhar clareza: a dor de não conseguir sustentar quem você sabe que pode ser. Agora, eu quero que você vá um pouco mais a fundo comigo, porque talvez a sua maior dor
não seja procrastinar. Talvez a sua maior dor seja saber do potencial que existe dentro de você e não conseguir sustentar o movimento necessário para viver isso. Essa é uma dor muito silenciosa, porque quem olha de fora muitas vezes nem percebe. Você continua funcionando, continua trabalhando, continua sorrindo, continua respondendo mensagens, resolvendo problemas e tentando manter tudo em ordem. Mas dentro de você existe um cansaço emocional difícil de explicar. O cansaço de começar várias vezes e parar várias vezes. O cansaço de prometer para si mesmo que agora vai e perceber dias depois que tudo voltou para o mesmo lugar. E sabe o que machuca? Não é apenas o fato de parar, é a sensação de estar decepcionando a si mesmo de novo. Porque chega um momento em que você não começa mais cheio de confiança. Você começa já com medo de não conseguir sustentar. Percebe o que isso faz emocionalmente? Você vai perdendo forças antes mesmo de começar. E então nasce um ciclo muito perigoso. Você tenta, você trava, você se cobra, você se culpa. Você perde energia e depois tenta de novo já acreditando menos em você. E quanto mais isso se repete, mais difícil fica separar quem você é realmente da imagem cansada que criou sobre si mesmo. Porque aos poucos você começa a acreditar que talvez seja desorganizado demais, indisciplinado demais, instável demais, fraco demais. Mas deixa eu te mostrar algo importante. A maioria das pessoas não desiste porque não quer vencer. Desiste porque está emocionalmente esgotada de lutar contra si mesma. E isso muda completamente a perspectiva, porque talvez o problema não seja falta de força, talvez o problema seja excesso de desgaste interno, excesso de cobrança, excesso de comparação, excesso de pressão silenciosa. Você olha para outras pessoas avançando e começa a pensar que ficou para trás. Começa a acreditar que todo mundo conseguiu entender algo, menos você. E nas redes sociais isso piora ainda mais, porque você vê resultados, produtividade, disciplina, evolução, mas quase nunca vê medo, insegurança, crises emocionais, noites de dúvida ou o peso psicológico que muita gente tenta esconder. Então você se compara com versões editadas da vida dos outros, enquanto enfrenta sozinho as partes mais difíceis da sua própria história. E isso vai desgastando sua identidade emocional, até que um dia você não confia mais nem na sua própria palavra e ainda diz, amanhã eu começo. Mas uma parte sua já não acredita completamente nisso e talvez essa seja uma das dores mais difíceis de carregar. A sensação de não conseguir sustentar quem você sabe que poderia ser. Porque lá no fundo você sabe que existe mais dentro de você. Sabe que poderia viver diferente. Sabe que poderia se posicionar melhor, sabe que poderia avançar, mas existe algo travando, algo puxando você para trás emocionalmente. E muitas vezes esse bloqueio não está no presente, está em experiências antigas, críticas que marcaram, fracassos que machucaram, rejeições que enfraqueceram sua confiança ou ambientes onde você aprendeu que errar era perigoso. Então hoje, toda vez que você precisa se mover, uma parte sua tenta se proteger da dor de falhar novamente. Percebe a profundidade disso? Você não está apenas adiando tarefas. Você está tentando evitar sofrimento emocional, mas existe um preço muito alto nisso. Enquanto você tenta evitar a dor de errar, também se afasta da possibilidade de viver aquilo que nasceu para construir. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja começando a perceber isso com clareza. Enquanto você continuar negociando consigo, nada muda. Agora, eu preciso que você me escute com muita honestidade, porque o que eu vou te dizer aqui talvez seja desconfortável, mas desconforto nem sempre é sinal de ataque, às vezes é sinal de despertar. Enquanto você continuar negociando consigo mesmo, nada muda. E talvez essa seja a verdade que você mais tentou evitar até hoje. Porque chega um momento em que o problema deixa de ser falta de conhecimento. Você já sabe o que precisa fazer, já sabe o que precisa mudar, já sabe o que está te machucando, já sabe o que está roubando sua energia.
Mas ainda assim, continua adiando, continua esperando o momento certo, a motivação e a ativação perfeita, a coragem perfeita, o cenário perfeito. E enquanto espera, a vida continua passando. Percebe a gravidade disso? Porque procrastinação não é apenas atraso. Procrastinação é desperdício silencioso de vida. São anos sendo empurrados para depois. São decisões sendo evitadas. São versões suas ficando presas dentro de você, porque você continua esperando se sentir pronto para viver. Mas deixa eu te contar algo importante. Você provavelmente nunca vai se sentir totalmente pronto. E isso não é pessimismo, isso é maturidade emocional. Porque crescimento não acontece quando o medo desaparece. Crescimento acontece quando você decide caminhar apesar dele. Só que existe algo muito perigoso acontecendo aí dentro e talvez você nunca tenha percebido. Toda vez que você promete algo para si mesmo e não cumpre, você enfraquece a confiança na própria palavra. E isso vai criando rachaduras internas, pequenas rachaduras emocionais que com o tempo começam a afetar sua autoestima, sua identidade, sua força de decisão e até sua esperança de mudança. Porque chega um ponto em que você começa a pensar, talvez eu seja assim mesmo. E essa é uma das frases mais perigosas que alguém pode aceitar internamente. Porque quando você transforma um comportamento em identidade, você para de lutar para mudar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Talvez você tenha repetido tanto esse padrão que começou a acreditar que ele define quem você é, mas não define. Escuta isso com atenção. Um padrão repetido não é uma sentença definitiva, é apenas um padrão repetido. E tudo aquilo que foi repetido também pode ser interrompido. Mas isso exige uma decisão emocional muito séria. Parar de negociar com aquilo que você sabe que precisa fazer. Porque enquanto você continuar dizendo, amanhã eu começo, uma parte da sua vida continuar parada no mesmo lugar. E eu sei, talvez existam dores por trás disso, talvez existam traumas, talvez existam inseguranças profundas, talvez existam experiências que fizeram você desacreditar da própria vida. E tudo isso merece acolhimento, mas acolhimento não pode virar permanência. Dor não pode virar residência emocional. Chega um momento em que você precisa decidir se vai continuar se protegendo da mudança ou se vai começar a construir uma nova relação consigo mesmo. Porque ninguém consegue transformar a própria vida continuando emocionalmente comprometido com o próprio adiamento. E talvez o que mais esteja cansando você não seja a vida, seja carregar diariamente a consciência de que está se afastando daquilo que sabe que poderia viver. Agora me responda com sinceridade: quanto tempo da sua vida já foi consumido esperando um depois que nunca chegou? Quantas oportunidades você deixou passar porque esperou confiança antes da ação? Quantas vezes você abandonou tentando evitar desconforto? Porque existe uma verdade que muda tudo: o sofrimento de continuar parado uma hora fica maior do que o medo de começar. E talvez esse medo tenha chegado para você agora. E a partir desse instante, você será conduzido por uma travessia sonora inspirada no tema da próxima reflexão. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, uma composição criada para desacelerar o excesso, silenciar o ruído interno e abrir espaço para uma nova percepção emocional. Se puder, feche os olhos por alguns instantes, respire sem pressa e permita que a música alcance lugares onde talvez as palavras ainda estejam tentando chegar. Você olha no espelho, desvia o olhar. Tanta porta fechada pra não se encontrar. Esconde a própria voz atrás do que passou, mas o peito aperta quando a noite te achou. E se hoje doer, deixa doer. Tem ferida antiga pedindo pra ver. Não corre mais, fica aqui. O que você evita também mora em ti. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, acende por dentro, você volta pro centro. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, a alma para de andar em falso e aprende o próprio passo.
nome que pesa, tem medo que grita. Tem dia que a coragem vem, torta mais brilha. Você já cansou de fingir que é normal. Quem vive se quebrando precisa ser real. E se hoje doer, deixa doer. Tem verdade crua pra te refazer. Não corre mais, fica aqui. O que você procura também vive em ti. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, a casa acende por dentro. Você volta pro centro. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, a alma para de andar em falso e aprende o próprio passo. Deixa cair o peso da armadura. Ninguém vence inteiro sem olhar a fissura. Se o chão tremer, vai tremer, mas fica de pé pra se reconhecer. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, a casa acende por dentro. Você volta pro centro. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, a alma para de andar em falso e aprende o próprio passo. Decide parar de fugir de si mesmo, quando você decide parar de fugir de si mesmo, você se encontra no escuro e chama isso de futuro. Quando você decide parar de fugir de si mesmo, agora respira, sem pressa, porque talvez faça muito tempo que você não se permite simplesmente parar e ouvir o que está acontecendo dentro de você. A verdade é que muita gente não está cansada apenas da rotina. Está cansada de sustentar uma guerra silenciosa consigo mesma, cansada de se cobrar o tempo inteiro, começar e parar, tentar parecer forte e carregar sozinho dores que nunca aprendeu a organizar emocionalmente. E aos poucos, a pessoa começa a viver no automático. Funciona, produz, resolve, mas internamente vai se desconectando de si. E talvez o mais perigoso disso tudo seja que essa desconexão não acontece de uma vez. Ela acontece lentamente, em pequenas desistências silenciosas. Você começa deixando para depois uma decisão importante. Depois, deixa para depois um cuidado consigo. Depois, deixa para depois um sonho. Depois, deixa para depois a própria felicidade. E quando percebe, está vivendo apenas para sobreviver emocionalmente. Mas hoje, eu quero que você entenda algo muito importante. Você não precisa continuar fugindo de si mesmo. E fugir de si mesmo nem sempre significa desaparecer do mundo. Às vezes, significa apenas ocupar a mente o tempo inteiro, viver distraído, nunca desacelerar ou se manter tão ocupado que não sobra espaço para sentir, porque sentir pode assustar. Sentir pode revelar coisas que você passou anos tentando esconder. Frustrações, insegurança, medo, carências, feridas emocionais ou até a tristeza de perceber quanto tempo você passou se abandonando. Mas existe algo libertador acontecendo aqui hoje. Você começou a olhar. Quando alguém começa a olhar com verdade para si mesmo, o processo de transformação já começou. Mesmo que ainda exista medo, mesmo que ainda exista insegurança, mesmo que você ainda não saiba exatamente como mudar, porque transformação não começa quando tudo fica claro. Transformação começa quando você para de fugir do que precisa ser visto e talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja fazendo exatamente isso agora. Percebe? Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Você não precisa sair daqui completamente transformado. Você precisa apenas parar de continuar se abandonando todos os dias. E isso muda muita coisa, porque pequenas decisões conscientes começam a reconstruir a relação que você tem consigo mesmo. É quando você cumpre pequenas promessas, respeita seus próprios limites, aprende a desacelerar sem culpa
e começa a agir mesmo sem perfeição. E existe uma diferença muito grande entre esperar se sentir pronto e decidir começar mesmo imperfeito. A maioria das pessoas passa a vida esperando confiança para agir, mas a confiança verdadeira nasce depois da ação. Nasce quando você percebe: eu consegui sustentar um pequeno passo, e depois outro, e depois mais um, até que lentamente você começa a confiar novamente em si. E talvez seja exatamente isso que a sua vida esteja pedindo agora. Não uma revolução instantânea, mas uma reconexão honesta, uma reconstrução silenciosa, um retorno consciente para si mesmo. Porque lá no fundo, bem no fundo, a procrastinação nunca foi apenas sobre tarefas, ela sempre foi sobre distanciamento interno. E quando você começa a se reencontrar, o movimento volta a acontecer naturalmente, não por pressão, não por culpa, mas porque sua vida começa finalmente a fazer sentido de novo. Talvez essa seja a verdadeira mudança que você estava procurando. O dia em que você para de se abandonar. Agora, eu quero que você fique comigo até o final dessa reflexão, porque talvez exista uma pergunta muito importante ecoando aí dentro nesse momento. E agora, depois de perceber tudo isso, o que fazer daqui para frente? E a resposta pode ser muito mais simples do que você imagina. Você não precisa mudar sua vida inteira hoje. Você não precisa acordar amanhã sendo uma nova pessoa. Você não precisa prometer transformações gigantescas que nem você acredita mais. Talvez o primeiro passo seja apenas parar de se abandonar diariamente, porque é isso que muitas pessoas fazem sem perceber. Se abandonam quando ignoram o que sentem, adiam o que importam, se tratam com dureza o tempo inteiro, desacreditam da própria capacidade ou vivem como se merecessem sempre menos do que realmente poderiam viver. E aos poucos, isso cria uma distância enorme entre quem a pessoa é hoje e quem ela sente que poderia se tornar. Mas existe algo muito importante que eu quero que você leve daqui hoje. Você não precisa reconquistar sua vida inteira de uma vez. Você precisa apenas recomeçar a reconstruir a confiança em si mesmo. E isso começa pequeno, muito pequeno. Começa quando você cumpre uma decisão simples, respeita um limite emocional, finaliza algo que vinha adiando ou escolhe não fugir mais de uma conversa importante consigo mesmo. Porque cada pequena ação consciente envia uma mensagem para dentro de você. Talvez eu possa confiar em mim novamente. Percebe a profundidade disso? Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja capacidade, talvez seja reconexão. Reconexão com sua verdade, sua presença, sua direção e principalmente com a pessoa que você estava deixando para depois. E eu sei, talvez existam feridas aí dentro, talvez existam medos que ainda fazem você hesitar, talvez existam dias em que tudo pareça pesado demais, mas ainda assim você chegou até aqui, você ouviu, você permaneceu, e isso já diz muito sobre a parte sua que ainda deseja mudar, porque ninguém permanece até o final de uma reflexão como essa quando desistiu completamente de si mesmo. Existe algo aí dentro querendo respirar de novo, querendo viver de forma mais leve, querendo parar de sobreviver emocionalmente. E talvez o que essa parte sua mais precise agora não seja perfeição, mas direção, não seja cobrança, mas consciência, não seja velocidade, mas constância, porque vidas não são transformadas em um único grande momento, são transformadas em pequenas decisões repetidas com verdade. Então hoje, antes de dormir, faça apenas uma escolha consciente. Qual é o primeiro pequeno movimento da sua vida que você não quer mais adiar? Pode ser simples, mas seja verdadeiro, porque talvez o início da sua transformação não esteja em fazer algo grandioso, talvez esteja apenas no momento em que você decide: eu não quero mais continuar me abandonando. Quando essa decisão acontece, mesmo silenciosamente, algo dentro de você
começa a mudar. Se essa reflexão falou com você, leva ela adiante. Compartilhe esse episódio com alguém que também esteja cansado de viver no automático, porque às vezes uma única conversa verdadeira pode impedir alguém de desistir de si mesmo. E se em algum momento você sentir que precisa aprofundar essa reconstrução, organizar emocionalmente seus pensamentos e desenvolver uma direção mais consciente para a sua vida, existe um caminho para isso. Um espaço de desenvolvimento, clareza e transformação, onde você não precisa caminhar sozinho, mas isso depende da sua escolha, e escolhas conscientes sempre começam dentro. Eu sou Edmilson Silva e foi uma honra caminhar com você em mais um episódio do Mente Flow 360. Mente Flow 360, reflexões para uma vida melhor. Toca, desperta, move. Rádio Empreendedora, a voz que desperta sua melhor versão. Mente gira o mundo, ciclo sem fim. Pensamentos claros, futuro em mim. Edmilson Silva, guia e farol, na estrada do saber sob o mesmo sol. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Coach da mudança, palavras leves. Terapeuta que mexe nas camadas breves. Reescreva o roteiro, faça sua meta. No horizonte amplo, a visão completa. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida. Cada passo calma, cada passo razão. Tudo que aprende vira construção. Do ciclo ao voo, do chão além. Com a mente aberta só você tem. Mente Flow 360. Expande o espírito, alma que tenta. A jornada segue pra quem acredita. Transforme sua mente, eleve sua vida.